untar um teto, ou que tenha um prato ou dois pratos, posso dizer que nós estamos no mesmo barco. Então, viver no limite não é viver no limite extremo, mas viver no limite abaixo das suas possibilidades. Esse aqui não é um conselho, não é um modo de vida, é uma experiência que vocês podem fazer. Tem muitas pessoas que vivem no limite superior. O que é o limite superior, filósofo Andarilho? Eu não sei o que é o limite superior. Tá bom, nós estamos aqui aprendendo. E o filósofo explica. Suponhamos que você está trafegando numa estrada e você vai ver aquelas placas. Olha, o limite de velocidade aqui é 50, 40 por hora, 20, é 100 ou até 200 quilômetros por hora. Tem que olhar as placas, porque as velocidades elas são permitidas de acordo com a condição da estrada. É isso. E também eles levam em segurança, leva também em conta a condição dos veículos. Então os veículos têm que estar bons. Então, o que é o limite superior? O limite superior é aquele limite que você está cravado ali. Por exemplo, se é 200 por hora, você está ali a 199 por hora, ou até o 200, está cravado, está no limite ali. Se você passar um pouquinho, você oferece risco para você e risco para os demais. Mas aí o que você tem que considerar? Você tem que considerar que, embora o limite permitido seja 20 km por hora ou 200, não importa, você tem que considerar que tem os outros fatores que você tem que considerar. O seu carro está com manutenção em dia? Está com os pneus? Tem chuva? Você está com sono? Dirigir alcoolizado é crime? Não pode. Como é que estão as suas condições? Então, além do limite estabelecido pela estrada, no caso aqui que nós estamos citando, você tem que ter os seus limites, e aí para você ter a sua margem de segurança. É disso que o filósofo está falando. Se você clicou nessa tela aí achando que você iria ver outra coisa, não, isso não é clickbait, essas coisas aí que faz, não é. Esse é o filósofo Andarilho. E nós estamos falando aqui de viver no limite. Viver no limite às vezes é necessário, mas a maioria das vezes é perigoso isso. Porque você não tem margem de segurança. Imagina se a velocidade é 200 km por hora, você está a 200. Pintou um animal na pista, imagina uma freagem a 200 km por hora. E se outro que tiver atrás de você tiver a 200 também, você não tem margem de segurança. Agora se você tiver a 80 por hora, o animal pintou, dá tempo você olhar, pisar no freio devagar ou até desviar sem capotar o seu carro. Olha aí o que andar no limite superior faz. Então, quando você acelera muito na estrada ou na sua vida e anda no limite superior, você perde essa margem de segurança, você perde essa margem de manobra. E aí você fica naquele limite que talvez não dá para ajustar, ou talvez os ajustes são muitos em cima da hora, e eles dão sacolejos violentos, e talvez haja capotamentos, e haja até coisas que você não previu, porque você seguiu simplesmente no limite superior. Você não usou a consciência, não usou a razão, não usou algumas possibilidades alguns eventos que poderiam acontecer. Na questão financeira, é o que muita gente extrapola esse limite, é igual na estrada. Por exemplo, se o seu orçamento mensal é 3x por mês, ou que seja um X, se você viver no limite superior de um X ou de 3x do máximo, você não tem reserva, você não tem gordura para queimar. Você já está naquele limite. Qualquer uma intercorrência que surgir, um percalço, qualquer coisa,
Você tem que fazer uma manobra brusca ali, ou talvez já exceder em empréstimo. Isso se chama dívida. Talvez você vá se complicar, sendo que você poderia viver bem abaixo das possibilidades, dirigir dentro de uma margem de segurança que você considera importante, que você considera segura. O filósofo não está dando dica de como viver, de como cada um tem livre-arbítrio. Já falávamos aqui em todos os insights, você é imagem e semelhança de Deus, você pode fazer o que você quiser. Ah, filósofo, se eu quiser fazer coisa errada, eu posso fazer? Eu digo que pode, mas não deve. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Por que que não deve? Porque algumas coisas erradas, meus amigos e minhas amigas, vai te prejudicar. Por exemplo, se você, já que estávamos conversando aqui sobre limite de velocidade, imagina se você beber embriagado e ficar embriagado e pegar o volante do seu carro e sair aí estabanado, acelerando. Você corre risco de morrer, de matar outras pessoas. E de quebra ainda é crime. Se a polícia te prender, você vai para a cadeia, porque você colocou a vida dos outros em risco, além da sua também. Então você pode fazer tudo que quiser, mas algumas coisas não devem ser feitas. Agora, o que você deve fazer e fazer sem medo? São as coisas boas. É o bom senso. É atuar dentro dos limites e, se possível, para essa experiência nossa agora, no limite abaixo, aonde te dá uma reserva, uma margem de segurança, uma margem de manobra para você ficar tranquilo. Por exemplo, esse filósofo que vos fala aqui que você não vê rosto e nunca vai ver, porque não precisa ver rosto. Sua voz já basta e não precisa ficar grudado nessa tela aí. Joga esse celular, joga não, coloca o seu celular no bolso, em cima da pia, em cima da mesa. Se não for uma atividade de concentração que você estiver realizando agora neste momento, coloque o fone de ouvido, aumenta o volume disso aí se você estiver sozinho e ouve isso, não fica ligado nessa tela. Eu falo que isso é comportamento de maluco, o filósofo também é assim, às vezes o filósofo tem um comportamento de maluco, mas o filósofo é normal. Então o filósofo está falando, não precisa ficar olhando para a tela, deixa o celular no bolso, coloca o fone de ouvido. Se estiver dirigindo outras atividades que exigem concentração, cuidando de vidas, essas coisas, não façam isso. Deixa para ouvir o filósofo outra vez. E desde já manda o like, né? E compartilha, porque todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho. Então falávamos aqui da margem de segurança, falávamos aqui do filósofo. O filósofo ele anda desse jeito, ele não tem carro, não tem um teto. Se estiver chovendo, o filósofo pega uma sombrinha emprestada e essa sombrinha emprestada é o teto dele. Se não tiver o teto, ele entra debaixo de alguma cobertura que achar e ali é o teto. Se não achar nenhuma cobertura, o teto é o céu, é o espaço. É desse jeito que o filósofo vive. A filósofo, mas viver sem carro é muito ruim. Sim, meus amigos. Sim, não. Eu não tenho que comprar gasolina, eu não tenho que pagar imposto, eu não tenho que comprar carro de lavar, de dar manutenção. Eu não preciso disso. O que eu preciso é da rocha para pisar, minha saúde, meus pés para caminhar. Então, portanto, se algum dia vocês deparar com o filósofo Andarilho na rua, vocês não vão saber que é o filósofo Andarilho. Porque todo mundo anda, todo mundo tem pés. Você não vai ver o filósofo Andarilho aí vestido de terno e de gravata. Talvez você vai ver de short, de calça, de camisa ou sem camisa, ou descalço, de qualquer jeito, é mais um no meio da multidão. Então, meus amigos e minhas amigas, eu sinto muito lhe informar, você não vai conhecer o filósofo Andarilho, você vai ver muitos filósofos andarilhos por aí, e você nunca vai saber quando é que eu estou com o bolso cheio de dinheiro, e também nunca vai saber, jamais vai saber quando eu estou quebrado. Porque o filósofo anda de um jeito só e para ele qualquer coisa é coisa boa. Se tem sol, ele anda no sol. Se tem chuva, anda na chuva. É disso que se trata, é viver a vida.
abaixo das possibilidades, se for possível. Porque, meus amigos e minhas amigas, como falávamos aqui, tem muita gente normal fazendo coisas de maluquices. Olha para você ver uma situação. Imagina uma pessoa que ganha como filósofo, não ganha nada. Não sabe o que vai ser o amanhã, mas ele já considera que tem o suficiente. E aí está tudo bem, e a vida vai andando. Mas o filósofo já falava aqui que em outra live que uma reserva de emergência é a mão de Deus. Então tem que ter isso. Eu não ganho nada, mas se eu precisar de comprar um remédio e se eu não conseguir de graça nos postos de saúde, dos impostos que todos pagam, eu preciso comprar, então eu preciso ter essa mão de Deus. Então é lícito isso. Se você ganha R$1, eu vou economizar 10%, então é 10 centavos. Eu ganho 100, 10% é 100, é R$10. Ou é 5%, é R$5, não importa. Tem que ter essa reservinha. Às vezes você está com fome. E você precisa da mão de Deus para matar a sua fome, então precisa ter a sua reserva de emergência. Cada um vai dizer qual é o seu tamanho, não tem limite, não tem regras. A regra é ter a mão de Deus, porque Deus faz da sua parte que eu lhes ajudarei. Então, se você fizer da sua parte e tiver a sua mão de Deus reservada lá, não é para enriquecer, mas para suas necessidades, isso vai funcionar. Então vamos supor que é algum andarilho ou semelhante, um andarilho que vive desse jeito mesmo, tem a sua reservinha de emergência. Ninguém sabe se é pobre, se é rico, simplesmente ele está vivendo. Mas aí chega alguma coisa lá e barulha nele. Não, filósofo, não é desse jeito não, a vida vai passar, vai acabar, e a vida tem que ser diferente, vamos lá. Vamos tocar a vida, vamos ser felizes aí, tem esse monte de coisa aí. E você vê, olha as pessoas lá, como é que elas andam, de moto, de carro, de avião, e essas coisas todas, né? Elas têm uns tetos. E aí o filósofo resolve, então tá bom, então, eu não tenho dinheiro, então eu vou lá e dou os meus jeitos lá e vou financiar um carro, vou pagar a prestação do carro. E aí, como eu tenho um carro novo, eu também não vou andar descalçado, desalmado. Eu vou comprar uma roupa melhor, uma roupa de marca, né? Alguma coisa. Já que você comprou um carro e uma roupa de marca, também não pode ficar em casa, não pode comer um cachorro quente em casa, uma verdura, ou uma comida caseira, não tem que ir para um restaurante. Qual que é o restaurante que todo mundo que tem carro vai? É no restaurante X, é os bacanas, celular na mesa, roupa de marca. Comida cara, isso que não sustenta, ou que daqui a pouco é o prato de lentilha, que já falávamos aqui de outro insight, que matou a fome, mas depois já não serviu de mais nada. Não estou falando que comida é mal, comida é boa, ela não sustenta, nós precisamos comer, mas não precisa comer uma comida a preço de ouro. Se você tem que trabalhar noite e dia para manter aquilo e ainda endividado. É isso que chegamos ao final. Então, o filósofo mudou de uma vida simples, talvez minimalista ou frugal. Depois vocês olham o que é minimalista e frugal. Tem esses conceitos. Para uma vida de aparência, uma vida centrada em outras pessoas, porque a sociedade demanda isso, essa aparência. A sociedade, ela dita os ritmos, principalmente a máquina de venda agressiva. Já falávamos aqui em outros insights, aqui é adendo, porém mesmo, porque é ligando, é aparando as arestas, aparando as pontas e criando outras pontas, ou seja, deixando outras pontas soltas. Já falávamos aqui que nós fomos sequestrados pelas máquinas de venda. A máquina de venda nos estressa com medo. Não, isso aqui precisa disso, precisa daquilo outro. Nós vivemos como estressados. E aí ele fala assim, isso é o mecanismo simpático do estresse, luta e fuga. Ele fala assim, olha, não, para acalmar, não é ir para a natureza, relaxar e ficar em paz, pensar nas coisas boas, na gratidão. O parasimpático agora é ir lá para aquele restaurante novo, é trocar de carro, porque essa marca do seu carro aqui já está vencida, já trocou um parafuso aqui, agora tem outro nome. A moda agora é essa. Então,
São essas coisas todas, e aí você fica correndo atrás disso, de aparência, vivendo sempre no limite superior, muitas vezes superior e às vezes endividado. E isso não tem importância nenhuma, isso só está te estressando, só está te matando. Ninguém é feliz com coisas, milhares de coisas, como eu disse, como havíamos dizendo. À medida que você sofistica a sua vida, principalmente acima das suas possibilidades financeiras, vamos ser mais reto, né? Das suas possibilidades de ganho, o que acontece? Isso traz um sofrimento, traz um estresse, todo mês é a mesma coisa, aquela obrigação, isso vira uma escravidão sem limite, vai te escravizando. E você fica cheio do vazios. Assiste o insight do filósofo Andarilho sobre depressão. O filósofo deu um insight aqui há muitos anos aqui atrás, ainda quando o filósofo não existia, o filósofo chamava outro nome. Se não me engano era página única, alguma coisa assim. E o filósofo deu um insight sobre as cores, aqui é adendo, são arestas sendo aparadas e pontas sendo deixadas soltas mesmo. O filósofo deu um insight sobre as cores, que o filósofo falou o seguinte, que tem as cores naturais, as cores normais, que dão o sentido da vida. O que são as cores normais? São as cores que a gente é consciente, é o colorido do sol, né? É o brilho do céu, é o canto dos pássaros, é o verde, né? É o pé no chão, é a vida que a gente vive normal. Uma vida de gratidão, uma vida de saúde, uma vida com a família. Essas são as cores normais que dão um sentido para a nossa vida. A minha família ela tem um valor, ela tem um preço. A minha saúde ela tem um valor, ela tem um preço. A minha paz de espírito, os meus passos que eu dou aqui, eu sinto eles. Eu agradeço a rocha por ela me suportar. Eu agradeço os meus pés, por eles me levar, por eu ter pés, não por um carro. E isso é a segunda questão. As cores falsas são as cores que o filósofo chama que determinada por coisas, né? Por exemplo, um carro vai colorir a sua vida, né? Hoje. Amanhã é um apartamento que vai dar nova cor. Depois já é um novo emprego, uma nova roupa, uma nova viagem. Um avião, daqui a pouco escala pelo poder, é o cargo de CEO, PO, não sei o que, IO lá, que vai ser o mais importante. E a sua vida vai sendo guiada por essas cores falsas. E você esquece das cores verdadeiras, que são as cores básicas, que são aquelas que dão sentido da vida. Dizemos que essas cores falsas, que é determinada por coisas, cargos, esses modismos, seja um celular, seja qualquer coisa, que é passageiro e que a gente adapta com ela. E além disso, essas coisas não são importantes, que vocês podem viver sem ela. Você não pode viver sem o chão. Você precisa do chão para pisar. Você pode até viver sem os pés, mas você vai precisar locomover de uma cadeira de roda, né? Então a rocha é importante, o sol é importante, a chuva, a sua família que você nasceu dela. Você não nasceu sozinho. As outras pessoas são importantes. É esse contexto simples e que é indispensável pela vida, que o filósofo chama de cores verdadeiras. É aquela que te sustenta, é aquela que depois que o seu carro quebrar, depois que você perder o emprego, tiver sem dinheiro, são as bases que vai te sustentar. Essas são cores verdadeiras. E as cores falsas são essas cores que são substituíveis. À medida que o mercado muda de rumo, são cores que são substituíveis também, na direção que o marketing toma. O marketing vai dizer assim, não, agora a moda aqui é isso e aquilo outro. Não sei qual que é a moda do momento, qual que é a vibe do momento, mas o mercado faz isso. E aí vai todo mundo para aquilo. Aquilo são cores falsas. E depois ele vai inventar outra cor e mais outra cor. E você vai vivendo a vida com essas cores falsas,
cores desbotadas, que na verdade é um colorido, mas é um colorido desbotado, porque acaba a cor rapidinho. Sua saúde, as cores dela, se você cuida, não fuma. Mas se a sua saúde for por modismo de detox, botox, cirurgias plásticas e esse monte de estéticas, alguns não sem comprovação científica, né? Isso é colorido falso. Você puxa o nariz aqui de um lado hoje, amanhã é a orelha, do outro é a boca, depois com aquela coisa toda esquisita. E aí você perdeu a cor verdadeira, que é a referência mental, é sua consciência, é seu equilíbrio emocional, é sua gestão emocional, é sua cabeça que está doente. A sua saúde, é por isso que a sua saúde é uma cor verdadeira. Não é essa saúde, essas alegrias que são determinadas por coisas que é adaptativa, que você adapta a ela. O pessoal chama de psicoadaptação, né? É feliz na hora. Essas cores, é um colorido imenso, por exemplo. Se você troca de carro, principalmente se você pegou aquele mais caro, aquele mais top, que ninguém da sua rua tem, aquele lançamento, aquele carro que estaciona sozinho, fala, é uma alegria, é uma explosão, é uma cor que cega os olhos, mas depois de alguns dias aquilo lá virou cartão de crédito, dívida para pagar, ficou velho, tem manutenção, as cores já não ficam tão nítidas, vai desbotando, são cores passageiras, e depois você vai sentir necessidade de outra cor, e a indústria da venda vai ter outra cor novinha, vivinha lá, não. Agora, essa cor aqui é a do momento, e você vai ficando atrás disso. Então assista esse insight sobre as cores, sobre a depressão, é um insight que está antigo, né? Mas está atual. O filósofo aqui fala para o futuro. O filósofo vive muito além do seu tempo, talvez 10, 20, 30, 50, 1000 anos do seu tempo. Você vai assistir, o filósofo vai estar atual, porque a vida acontecendo agora, a vida que aconteceu no futuro está acontecendo agora e vai acontecer também por essas próximas décadas. Então, é disso que se trata. E só terminando aqui, essa questão das cores, aparando e deixando pontas aqui, assim, e essa é uma visão interessante, isso justifica, porque tem muita gente que tem muitas cores falsas, né? Tem todas as cores, tem tudo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e olha para essas pessoas, a fisionomia, você vê que é uma aparência que você olha assim, eu não vejo felicidade, eu só vejo superficialidade, eu só vejo supérfluo nisso aqui. Você não sente confiança, né? E no fundo, na realidade, essas pessoas que vivem da aparências de cores, entupida dessas cores falsas, que é determinadas por cores e cores substituíveis, né? São pessoas vazias, né? E porque você entende, porque algumas coisas acontecem na sociedade. Mas por que dessa pessoa bem-sucedida? A pessoa era gerente de não sei o que, tinha isso, tinha tudo na vida que todos sonham. E mesmo assim essa pessoa infeliz cometeu aquela tragédia, tinha a cabeça ruim, cometeu uma tragédia na família, fora da família. Às vezes vive nos consultórios de gestão emocional, tomando remédio, achando que o remédio vai dar fim, vai melhorar as cores falsas. É importante, se você está depressivo, está com o humor aí alterado, tem que consultar os profissionais de saúde, isso é importante, né? O filósofo orienta isso, né? Tem profissionais para isso, mas o que vocês têm que saber que a doença talvez foi causada por você mesmo, você escolheu essas cores falsas. Então, além do remédio, tem que assistir o filósofo falar, ele ouve o que esse descalçado, desalmado está falando, tem que aprender com os mais ignorantes. Às vezes algumas pessoas mais ignorantes do que a gente têm coisas para nos ensinar, às vezes nós só precisamos voltar os olhos para esses ignorantes, tipo o filósofo Andarilho, essa falação danada, mas você consegue tirar alguma coisa. Então é disso que se trata, por isso que nós encontramos uma sociedade, já falávamos aqui na live de ontem também, no insight de ontem, que hoje você é bem mais rico do que há 50 anos atrás. Demos uma palhinha lá sobre também morte e renascimento contínuo. Assistam lá, assistam todos e dá like, manda para todo mundo. Por isso que hoje nós
Hoje nós então, vamos relembrar um pouquinho. Hoje uma pessoa comum, como o filósofo Andarilho, um desalmado, descalçado hoje, ele vive numa condição bem melhores do que quem era riquíssimo há 50, 70 anos aqui atrás, porque essa tecnologia que eu uso hoje, essa facilidade que eu tenho de sair aqui, andar na rua, ir no posto de saúde, ter uma consulta médica. Meu pai nunca consultou, morreu sem consultar, não existia médico lá na comunidade, não tinha carro para ir na cidade, vivia a vida inteira ali em torno de uns 10, 20 quilômetros quadrados, era cavalo, essas coisas que acontecia. Às vezes lá na minha região era muita chaga, né? Era barbeiro, o pessoal morria de chaga, e isso era comum. Não tinha médicos. Hoje tem, né? Hoje todas as roças tem escola, tem tudo. Então tem muitas tecnologias que há 50, 60, 70 não existia e hoje ela faz parte da realidade. É o paraíso que você nasce e já acorda com essas belezas aqui. Então é disso que o filósofo fala. Tem que dar gratidão por essas coisas. Nós vivemos num paraíso e a gente não dá conta disso. E às vezes, nesse paraíso, com o básico, você já consegue tudo. E mesmo assim, a indústria, a máquina de venda, como falávamos lá aqui ainda há pouco, em outras lives, do sequestro, do simpático e do parasimpático, isso está mais explicado no Insight CTI Líquido, assistam todos. Né? Com esse sequestro, eles vão te vendendo coisas, vão te enchendo de coisas, e você encontra pessoas que é mais rico, que é bilionário, se fosse comparar 50, 60 anos, 70 anos aqui atrás, e mesmo assim está infeliz. Estão com doenças emocionais, estão tomando remédios. E às vezes os médicos ficam até sem saber, os remédios é potente, cada dia fabrica outro remédio mais potente, mas não resolve o problema. Por quê? Porque está tomando remédio de um lado, mas está estragando de outro lado. É como uma pessoa que fuma. Às vezes eu estou tentando consertar o pulmão dela com esses remédios que os médicos passam, né, para abrir o pulmão, para limpar o pulmão, mas eu estou jogando fumaça lá. É uma coisa que corta o efeito da outra. O filósofo não está dando dica de medicina, né, essas coisas, nem truque, não é isso. Mas é só através da reflexão, tirando das entrelinhas, que tem coisas que não batem. São pessoas normais, fazendo maluquices, fazendo bizarrices. E disso que nós estamos falando, de viver nesse limite, nesses limites todos que a gente ultrapassa. Então, viver no limite, algumas horas é preciso, algumas horas tem que ser limite, tem que ser sangue fervendo na veia mesmo, principalmente se você estiver em perigo, se sua vida estiver em perigo e você precisar fugir do leão propriamente dito, ou de um cachorro que vai te morder. Não pode maltratar os animais, mas tem que ter os músculos bons, tem que subir no poste. Essas horas é no limite. Mas nos outros momentos não preciso viver no limite para impressionar outro andarilho. Eu simplesmente pode ser eu mesmo, como eu disse. Se eu tenho um guarda-chuva, meu teto é o guarda-chuva. Se está com sol, meu teto às vezes é uma árvore. Se não tem árvore, meu teto é o céu e tá bom. E é disso que se trata, e essa é a vida. Meus amigos e minhas amigas, vivam a vida de vocês conforme vocês acham que deve ser vivida. Mas lembre-se que viver nos limites das possibilidades todas, seja os limites dos relacionamentos, né? Seja os limites físicos, né? Seja os limites financeiros, seja qualquer área da vida, da carreira, às vezes é como você dirigir aquele carro que está lá 1000 rotações por minuto, isso é o máximo. Mas se você cravar ali 1000, vai estressar o motor, vai gerar mais atrito nas peças, seu carro vai desgastar mais rápido. Ou se a tara de peso for 10.000 quilos e você andar cravado com aquilo, não dá uma reserva de segurança, aquilo vai estressar tudo, seu carro vai durar menos. A mesma coisa é você está se estressando, vivendo no limite. Esses limites significa que é o seguinte: algumas horas em determinadas condições ótimas e que se precisar, por exemplo, se você estiver fazendo uma ultrapassagem, você não vai fazer uma ultrapassagem a 50 por hora se o limite é 110 ou 100. Você não pode fazer isso. Às vezes, se você
demorar muito, vem outro carro lá e te deixa em aperto. Então aí você usa esse limite. Ó, o limite é 110, esse carro está 80, então eu vou acelerar pelo menos até 100 para ultrapassar. Ultrapassei, ele está a 100, eu estou mais rápido um pouquinho. Ele está a 80, então eu vou a 85 e vou seguir o meu caminho. Ou ele está a 20, né? Eu acelerei, passei a 30 e fui embora. É disso que se trata, é saber usar esse limite. Inclusive, o filósofo está dizendo aqui que esses limites é o que te protege. É o que te protege. Talvez esses limites que você vive abaixo das possibilidades, o que você deixa aí e não fica lá no máximo, pode ser no meio ou mesmo no mínimo. Essa é a sua reserva de manobra, talvez é a sua reserva de emergência, é a mão de Deus que vai suprir as suas necessidades. Então, se você queima isso, se você gasta isso, se você já está no giro máximo ali e precisou subir o giro mais, não vai, se você apertar o pé no acelerador, seu carro vai fundir o motor, vai andar de ré. É disso que o filósofo fala. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer por ter ficado comigo aqui este instante, pedir encarecidamente, deixe o like, compartilhe, todos precisam ouvir o filósofo Andarilho, não para aprender, mas para ouvir uma vez, porque algumas coisas que o filósofo disse aqui, fala aqui nesses insights, são vacinas, que quem toma essa vacina está vacinado para sempre. Outros são anticorpos que resolve algumas situações paliativas ante as pessoas, equilibrar. O filósofo não soluciona, o filósofo não melhora nem a vida dele, também não vai melhorar a sua, mas algum bate-papo, dando assim uns choques de realidade, faz a gente acordar. Às vezes quando você está descendo num buraco, né, o próximo nível é muito abaixo, você vai descer, às vezes você tem que ter uma rede lá, aquelas camas elásticas, meu menino pula nessas camas elásticas, né? Você vai descendo, até você acha uma cama elástica, aí o que a cama elástica faz? Ela desce e depois ela te dá um impulso. Talvez essas palavras do filósofo Andarilho sejam uma cama elástica para você pegar um impulso e vir para fora, para o Lázaro acordar e viver a vida. Um abraço, fique com Deus.